Hello, iluminados! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, o Regenera Podcast. Hoje, eu, Anne Milena, que sou host ao lado do Alex, e com duas convidadas mega especiais, a Jaqueline Lazorek e a Karine Casal, que vão falar para a gente um pouquinho sobre a jornada de transição dessa parte assistencial para a questão da indústria. Então, com certeza, vai ser um episódio que vai ser ouro puro. Com certeza, gente. A gente está muito feliz. É o nosso primeiro episódio com convidados. Sejam bem-vindas, Karine, Jaque. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa e uma oportunidade para quem está nos vendo de ouvir sobre um assunto muito diferente. Antes da gente falar desse assunto que é de uma jornada da assistência até a indústria, né, Anne? Eu queria apresentar e queria que vocês também se apresentassem. A Jaque é uma enfermeira que atua hoje, né, nesse ramo das vendas quanto do apoio técnico, né, Jaque, para o tratamento de feridas. Hoje a Karine atua como gestora e eu queria que vocês se apresentassem da melhor forma possível para quem está nos assistindo. Bom, como o Alex já disse, primeiramente, muito obrigada, né, gente, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, sabendo que somos as primeiras convidadas. Eu falei assim, nossa, gente, que responsabilidade. honra! Que responsabilidade, exatamente. Mas fico muito feliz de estar aqui. Eu acho que esse podcast tem muito a agregar, tanto na vida acadêmica, porque os acadêmicos precisam de suporte, quanto dos profissionais que estão aí atuando. Então, como o Alex já disse, sou enfermeira, fiz mestrado em enfermagem, então eu sempre gostei de atuar nessa área da educação. É uma paixão à parte, que a Karine já sabe. E hoje estou como representante comercial e também como consultora técnica dessa área de feridas, de curativos. Então, é um assunto que realmente eu acho que a gente tem muita coisa para conversar. Oi, meu nome é Karine, eu sou enfermeira, eu sou baiana, não sou do estado, mas já me considero sou mato-grossense. Me formei na UFMS, a gente estava conversando sobre isso antes, em 2002, então eu acho que eu sou da turma das veinhas, eu acho que eu sou a mais velha aqui, né, gente? Meu Deus do céu. Hoje eu atuo na Medical Life, como gerente comercial, então eu atuo hoje comandando todas as ações comerciais da empresa, da Medical Life aqui no estado do Mato Grosso do Sul. A Jaque é uma parceira nossa lá, a Jaque trabalha junto comigo, e é um prazer, gente, estar aqui com vocês. Eu já falei, a Anne, quando me enviou o convite, me deixou emocionada. Eu estava treinando, ela me manda um convite, eu falei, gente, como assim? E fiquei muito feliz. E feliz de ver vocês dois, porque para mim, os dois, com certeza, são referência, tanto para nós dentro como indústria, mas também assistencial, todos os médicos que eu converso, todas as conversas que eu tenho, sempre o nome de vocês estão em pauta, porque vocês realmente são diferenciados. E A gente fica muito feliz. é verdade, tá? É verdade. É super verdade. Eu apoio. Gente, a honra é toda nossa, né, Anne? Sem dúvida. Sim. Eu tenho muita coisa legal para perguntar, para falar. Inclusive, a gente conversou sobre o quanto a gente aprende com vocês, os especialistas. Vocês são professores de especialistas, porque tanto a graduação, muito menos, mas a pós-graduação não te dá esse contato direto com uma tecnologia X, né? Com um material que acabou de ser lançado. Então, são vocês que trazem para nós o que tem de mais novo, né? Vocês são as pessoas que nos anunciam qual que é a novidade do mercado, né? Tem um curativo super tecnológico que vai acelerar o processo de cicatrização, que vai dar mais qualidade de vida ao paciente, e aí chega, né, pessoas como a Karine, como a Jaque, e nos ensinam. A Jaque já me ensinou muito, eu vou falar sobre isso, mas antes da gente falar sobre essa parte, né, da atuação direta, a gente quer caminhar devagar aqui, né, Anne? E pedir para que vocês contem um pouquinho da história de vocês, primeiro com a enfermagem. Por que enfermagem? Como que isso começou? Fica à vontade, pode ser você, Jaque. Gente, a enfermagem foi um acidente na minha vida, tá? Não queria enfermagem de jeito nenhum. Eu queria odontologia. Odonto. Eu passei em odonto. E eu passei depois também, vou chegar nessa parte. Mas quando eu fiz o vestibular, eu passei primeiro em enfermagem.
E odontologia eu perdi a chamada. E então eu Uhum. fiquei assim muito triste, porque eu queria muito fazer odontologia. Então eu levei a enfermagem pelas coxas nos primeiros anos e depois, no meio do caminho, eu passei em odonto de novo, no Rio de Janeiro. E eu falei assim: gente, meu pai não vai me deixar ir. Não, esquece, não esquece. Meu pai morava na fazenda, porque eu tenho esse histórico. Aham. E quando ele veio pra cidade, eu falei: pai, e aí, passei, nananana, bolsa integral, posso ir? Ele: pode. Eu: o quê? Pode ir, é isso que você quer? Pode ir. Aí eu fiquei assim uns 2 dias tentativas, eu falei: não vou. Olha Não só. vou. E aí, a partir dali, eu falei: não, eu decidi, eu vou ficar na enfermagem, eu gosto da enfermagem. E a partir dali, comecei a me dedicar. Mas eu não achava que eu ia gostar muito da assistência, eu tinha um propósito. Eu ia ficar pouco tempo na assistência. A Uhum. assistência, para mim, seria uma escola, um aprendizado. Uhum. Eu iria para outra área, ia me achar ainda, ia me encontrar. Mas eu Sim. sempre gostei da área acadêmica. E aí, quando eu entrei na assistência, eu me formei na Estadual do Mato Grosso, em Tangará da Serra, e depois eu vim para Campo Grande fazer minha pós. Quando eu entrei na assistência, entrei no Hospital do Câncer, e ali eu fiquei 6, 7 anos, mais ou menos. Então, quando eu entrei na assistência, eu falei: agora eu vou aprender. E aí eu entrei, fiz parte da comissão de pele, tá? Então eu já gostava muito de feridas, fui para UTI e aí eu entrei no mestrado de enfermagem pela Federal. E aí eu falei assim: agora eu me encontrei, agora eu vou dar aula. Então, Professorinha. adoro, gente, adoro. adoro, mas foi um desafio também, né? Porque quem dá aula sabe que você tá ali na frente do público não é fácil. É verdade. Né? Então, foi um desafio, você vai se desafiando diariamente. Então, dei aula para enfermagem, dei aula na UEMS por 4 anos para medicina, e aí, no meio desse tempo, no meio desse caminho, eu saí da assistência e fui convidada para a área de gestão em um hospital particular. Então, saí dessa parte e falei: bom, já estou caminhando para onde eu queria, né? No máximo 8 anos na assistência, já não me via evoluindo mais na assistência, não tinha mais o que eu aprendi. Eu falei: gente, eu estou estagnada aqui, eu preciso achar outra área. E aí eu Você se tornou gerente de enfermagem de um hospital. fui primeiro para qualidade. Qualidade. Primeiro para qualidade. Uhum. Ali depois da qualidade, eu fui para gestão, fui para gerência. Então, fui gerente de enfermagem por 1 ano e meio, mais ou menos, se não me falha a memória. Mas, quando eu cheguei ali, eu falei: gente, não tô feliz. Não é isso que eu quero. Fala mais, como que é a vida de um gerente de enfermagem? É muito difícil. A Karine hoje está na gestão, ela sabe que é muita responsabilidade, é muita né? responsabilidade. Né? Quando você está na assistência, o enfermeiro ele tem uma responsabilidade pela equipe como um todo. Mas a gestão, você tem a responsabilidade por todas as equipes. E pela instituição, né? Você representa o hospital, por exemplo, né? A empresa. Exatamente. Então, quando eu cheguei ali nessa fase, depois de um tempo, eu falei: eu não estou mais feliz. Na qualidade, eu gostava muito. E aí, quando eu fui para a gestão, que veio o peso de toda essa responsabilidade, e você entender que existem profissionais e profissionais, porque nem todos os profissionais vão ter o seu perfil de execução, e isso, para chegar lá na ponta, na assistência para o paciente, é muito difícil. Sim. É muita educação continuada, é um trabalho de formiguinha, e que muitas vezes a rotatividade, porque hoje quem está no hospital, a rotatividade de profissionais é muito grande, faz com que você não consiga fazer isso chegar lá. Turnover, né? Hoje é um dos maiores desafios do hospital, é o turnover, né? Você não conseguir estabelecer um processo com aquela equipe e se manter até, às vezes você capacitou, preparou, treinou, vai qualificar aquela equipe, vai ter visita e perto da visita da acreditação são outros funcionários, de repente, né? já trocou todo mundo. E aí aquilo me frustrou, porque eu não conseguia fazer isso chegar até a ponta, me frustrou, e um belo dia, foi assim, bem de repente mesmo, tá? Foi assim, de um dia, no mesmo dia que eu decidi, eu saí, e de repente liguei para minha antiga diretora do hospital e falei assim: olha, saí, mas você vai fazer o quê? Eu falei: não sei o que eu vou fazer, eu vou tirar um tempo livre, ó, já tô chegando aqui nela, tá? Vou tirar um tempo livre, vou viajar, vou ver minha mãe, vou tirar uma folga, né? Mês sabático. Exatamente. E ela falou assim: que assim, eu estava trabalhando em uma empresa que vende curativos. Você não quer ir lá conversar? Eu falei assim: poxa, sério? Mas como é que é? Eu não sou especialista, eu não sou estomaterapeuta. E aí? Não precisa ser estomaterapeuta.
fisioterapeuta. Vai lá conversar, vou te passar o contato, nananã. De repente, chega quem? Karine casada na minha vida. A Jaque e a Karine é tão próxima que a gente pensa em uma, já pensa na Na outra, outra. né? Não, gente, a Karine foi uma grata surpresa na minha vida, porque desde o momento que a gente bateu o olho uma na outra. Foi match. Exatamente. Deu match, Foi na uma hora. identificação mútua, assim, que eu saí dali falando, gente, como que eu não vou trabalhar nesse lugar? Não, ela saiu da sala, eu falei pro meu antigo gestor, Aham. estávamos nós dois entrevistando a Jaque. Aí ele saiu e falou, e o que você achou? Ele falou, eu quero essa menina trabalhando comigo. Aí ele, que sério? legal. Nós já tínhamos entrevistado outras pessoas, tinha mais gente pra entrevistar. Eu falei pra ele, não, suspende, vamos com essa menina aí, eu quero trabalhar com ela. Ô, Ele, Jaque, então tá depois você bom. conta pra gente exatamente quais foram as palavras do processo seletivo. Né? A dica para as pessoas, Não, olha a gente, importância foi- de uma postura, É, né? com Foi certeza. maravilhoso, assim, Legal. nós super nos identificamos, então foi identificação mútua ali na hora, assim, Ah. foi quase amor à primeira Foi. vista, né? Foi. E, assim, daqui pra frente você já vai contar. A gente vai fazer uma pausa, né, pra Karine também contar um pouquinho dessa jornada. Mas um comentário que eu queria fazer, o quanto a enfermagem, né, por ter esse perfil também muito generalista, nos possibilita experiências diferentes. Né? Você atuou na assistência, atuou na gestão como gerente de enfermagem, atuou na qualidade, que é algo muito diferente também, Exatamente. e atua na educação, mas tudo isso agrega para o que você faz hoje, né, Jaque? É. Eu acho que a gente vai desenhando a nossa história, e às vezes isso já aconteceu comigo, né? Por que eu tô fazendo isso agora? Mas só que o que eu fiz lá contribui, né, para o que eu faço hoje. Isso é Sim. muito legal. Karine, nos conta da Bahia para Campo Grande, e aí? Ah, eu quero pedir uma coisa. Na hora que você for falar sobre o processo da entrada também da Jaque, o que você viu na Jaque? Que Isso. como o seu olhar como gestora, né? E a Karine é uma referência. É, A Karine é uma Boa. referência em vendas, em gerenciamento dessa parte comercial, pra mim sempre foi. com certeza. E eu queria que você falasse o que você viu na Jaque, que é importante, até porque ela não é estomaterapeuta. Sim. E isso é legal falar. Não sou porque vendedora. Não é vendedora. Sim, agora Não Agora sabe. é, mas não Você é. nem Mas ela me sabia. falava isso muito no começo, você tem que ser vendedora, eu vou te ensinar a ser vendedora. Todo mundo precisa ser vendedor. A Karine é uma pessoa que tem muito isso. Muito know-how. Vamos chegar lá. Mas e aí? Então, vamos lá. Eu vim parar no estado porque o meu pai é pastor da igreja adventista. Olha. E aí, o pastor da igreja adventista, ele pra circula pelo vários Brasil lugares. inteiro. Então, assim, nós íamos parar aqui e eu e o meu irmão já estávamos em idade, eu estava no 3º ano. Meu irmão já fazia faculdade, meu irmão fazia odonto em São Paulo. E aí, o meu irmão veio e falou pro meu pai, não quero fazer odonto em São Paulo, não. Vou fazer o processo seletivo junto com ela, né, junto comigo, porque eu fui fazer vestibular. Vou fazer em Campo Grande. Aí eu falei, eu quero fazer odonto. Falei, pô, vou trabalhar com meu irmão, né? Vou fazer odonto. Aí fui, me inscrevi para fazer odonto na Uniderp, eu e o meu irmão. E me inscrevi na hora de fazer a inscrição, eu lembro até hoje, eu e meu irmão fazendo a inscrição, de inscrever na Federal, eu tinha uma pressão muito grande, que eu tinha que eu tinha que entrar na faculdade de primeira, eu não podia, né, a cabecinha de se pressionar demais. Eu falei, eu vou colocar enfermagem, porque é mais fácil. Vou colocar enfermagem, é mais fácil. Coloquei primeira opção enfermagem, segunda opção odonto. E o meu irmão colocou odonto lá. Passei na Uniderp, fui viajar, porque o processo seletivo da Uniderp saiu primeiro do que o da Federal. Fui viajar, estava de férias na Bahia com a minha família. De repente, a sogra do meu irmão liga. Você passou em enfermagem. Aí eu, não, passei não. Passei não. Aí meu pai, você vai estudar na Federal, porque, né? Tem. Eu falei, pai, não quero. Você vai. Não, eu não quero. Meu pai já tinha feito minha matrícula, já estava matriculada na Uniderp junto com meu irmão. Então já tinha um plano. Eu falei, vou estudar com meu irmão, vou fazer odonto, a gente vai abrir uma clínica, a gente vai, né? Dividir os livros, dividir Dividir, a clínica, exato. dividir tudo. E meu pai, não. E a minha família inteira, minhas tias, você vai ser enfermeira padrão. Você tá numa Federal. Aí meu pai comprou minha passagem. No outro dia eu já estava embarcando para Campo Grande para fazer minha inscrição. Não vou mentir que fiz a inscrição bem chateada. Falei, puxa vida, vou te contar, vou ter que fazer esse negócio. E fiz. Não vou mentir que durante a minha faculdade eu não me identificava muito, mas eu falei, cara, eu tô aqui. Eu acho que eu Vou tenho. terminar. Vou terminar. Eu acho que eu tenho uma coisa muito assim, de ser persistente nas coisas que eu faço. Eu vou fazer.
Eu sou muito persistente com isso. Então, assim, eu sou muito grata à enfermagem, porque a enfermagem me levou aonde eu estou hoje. E aí eu me formei. E quando eu estava na faculdade de enfermagem, eu falei, não é o que eu quero. Eu gosto de falar, eu falei para vocês, eu falo demais, eu gosto de pessoas. Eu fiz direito na Uniderp. Eu não sabia. Nem eu. Olha só. Mas faltam 2 semestres, tá? Eu vou explicar por quê. O que aconteceu? Aham. A enfermagem na época, na federal, eram 4 anos, Aham. direito são 5. Então eu fazia enfermagem na federal, que era integral durante o dia, e eu saía da faculdade e ia para a Uniderp fazer direito. E era boa aluna, tá, gente? Tirava boa Ó, nota. duas. Não é desculpa. Tirava boas notas, as duas. Me formei em enfermagem. Quando eu me formei em enfermagem, eu ainda tinha que continuar direito. Só que na época, para o enfermeiro era muito fácil. A gente conseguia emprego Ah, a rodo. sim. É. Eu tive 4, 5 propostas, então eu escolhi onde eu ia. Aí eu olhei e falei assim, gente, não é que esse negócio de enfermagem dá dinheiro? Eu falei, pô, vou trabalhar aqui, vou trancar esse direito, aí depois eu volto. Aham. E fui trabalhar em enfermagem. E gostei da enfermagem, eu gosto de pessoas. Enfermagem é cuidar de pessoas, então isso para mim foi muito legal. Trabalhei no hospital regional, na UTI neonatal. Eu fui uma das pessoas que começou lá dentro da UTI neonatal, quando eles inauguraram. Só que o centro cirúrgico me puxou. Eu falo que o centro cirúrgico ele me puxa, né? Então eu já fui para o centro cirúrgico. Então eu fui ser enfermeira do centro cirúrgico do Hospital do Pênfigo. Fiquei lá 6, 7 anos no Hospital do Pênfigo. E saí de lá, 2 médicos que são neurocirurgiões queriam montar dentro da clínica deles um centro cirúrgico e me chamaram. Pô, a gente quer que você trabalhe pra gente, que você monte. Então eu fui montei o centro cirúrgico deles. Só que para ter um centro cirúrgico é muito complicado. Tem toda uma questão, né, de vigilância sanitária, é muito caro. Eles são De neurocirurgiões estrutura. de estrutura. É. Para eles não compensavam, porque eram Sim. os procedimentos deles são mais complexos, eles não podem fazer Não dentro tem de uma UTI, por não tem uma exemplo, TI, não tem um suporte. Então, assim, retaguarda. nós duramos 1 ano, Uhum. com muito sucesso, tá? Vários médicos me conheceram lá, e aí você conhece bem o Tiago da Medics. Sim. O Tiago da Medics, na época, ele era representante, ele era gerente de uma empresa, e ele me via lá, conversava, porque ele atendia meu antigo chefe, que era neurocirurgião, e no dia que fechou a clínica, que o médico falou, ó, a gente vai ter que fechar, infelizmente, mas eu vou te ajudar a se recolocar. Eu chorando, saí, ai meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Aí o Thiago virou para mim e falou assim, o que aconteceu? Eu falei, não, a gente vai ter que, né, a clínica a gente vai ter que fechar por vários motivos ali. Me dá seu currículo. Aí eu, oi? Ele me dá teu currículo. Eu falei, cara, mas pra quê? Você vai me colocar em algum hospital? Não, você vai trabalhar comigo. Vamos fazer um processo seletivo e você trabalhar comigo. Eu falei, eu não sou vendedora, não, Thiago. Ele, Ó, você mesma é. frase. Mesma frase, aprendi com o Thiago. Você é vendedora. Você é mais vendedora do que você é mais comercial do que você imagina. Eu falei, gente do céu. Eu falei, pô, pra quem tá desempregado, acabou de perder o emprego, ótimo. Fui, fiz o processo seletivo, entrei como especialista de produtos na empresa do Thiago. Fui crescendo, me tornei vendedora, porque ele falou assim: "Cara, você não é só técnica, você tem um quê comercial, você vende, pô. Você vende mais do que o meu vendedor", na época ele Mas falou você não se via. não me via. E deixa eu te perguntar, Karine, só um ponto muito legal que você trouxe. Quando você estava ali no centro cirúrgico, para quem está nos ouvindo, às vezes nem todo mundo conhece essa rotina de OPME e é legal a gente falar, né? Para quem não sabe, OPME são órteses, próteses e materiais especiais, que são materiais de alto custo. Às vezes, gente, vai ser um curativo, mas que tem uma demanda cirúrgica, precisa ser, né? Durante um procedimento cirúrgico, a aplicação desse material, elas trabalham com esses materiais também, e você via chegando ao PME, você recebia, nunca te despertou. Até ali, Eu tinha contato com todos os fornecedores, com vários representantes, via a porque rotina deles todo via dia. rotina, recebia material, sabia, conversava com eles, mas assim, era algo muito distante, porque, pô, como eu tenho uma formação de enfermagem, enfermeira, vou trabalhar com vendas? Nunca. E acho que não é só com a Karine e com a Jaque, é com todos nós, a nossa formação muitas das vezes o enfermeiro, ele se formou para trabalhar na assistência e E ponto. ponto. É, Ou ele vai trabalhar no hospital, ou ele vai fazer um concurso, vai trabalhar na prefeitura. exato. Acabou. E isso você tá falando de que ano, mais ou menos, cara?
Ai, essa virada foi em 2012. Olha isso. 2012. Nessa época era ainda mais difícil ainda Mais difícil. ouvir falar sobre isso. Exato. E eu queria aproveitar também e colocar duas coisas aqui que você falou que são muito importantes. Você aprendeu a técnica, porque venda é técnica, existe isso, Sim. e é importante estudar. Mas uma coisa que as pessoas não se ligam tanto, que venda é relacionamento. Muito. Venda sem relacionamento não Muito, não existe. existe. E na linha da saúde também. Então, eu queria que você aproveitasse e já trouxesse para nós também essa perspectiva. Muito. Isso é uma coisa que eu comento muito nas nossas, Sim. nas nossas reuniões internas, né, Jaque? Que é relacionamento. Só que assim, nós temos sempre que entender que o relacionamento ele te abre portas, ele vai te colocar em situações, em lugares que você não estaria se você não tivesse, se você não conhecesse. Eu conheço todo mundo, gente. Eu gosto de A conversar e Karine conheço conhece todo todo mundo. É mundo e verdade. todo mundo conhece E todo ela mundo também. conhece ela. Eu conheço todo mundo, eu quero conversar com todo mundo. Tem a tiazinha do café, eu quero saber quem é ela, porque como ela tá lá. Isso é da Bahia também, Karine? Pode Você acha ser, que de é? baiano. Baiano É, tem não é tanto de Campo malemolência. Grande, não. Gente, né, gente? É. Tem o molho, né, gente? Eu entro dando bom dia dentro do elevador, as pessoas me respondem, eu não tô nem aí, perguntam, oi, tudo bem? É isso. Mas assim, uma das coisas que eu falo sempre, relacionamento te abre, te coloca, mas a constância não é o que vai te manter. Você pode ter amigos, você pode ter relacionamento, mas o que vai te manter no jogo é a tua constância, é a Competência, tua entrega, competência, né? a tua entrega, Ética, né? o teu conhecimento. Eu acho que assim, eu falo que eu sei que eu não sou a melhor. Eu sei que eu não sou a mais preparada. Eu sei que tem pessoas muito melhores, muito mais preparadas do que eu. Só que uma coisa que eu tenho certeza, eu sou disposta. Eu sou muito disposta, eu sou muito persistente. Então, assim, não, eu falo, e abro a boca e falo mesmo, não tem pessoa mais persistente e mais disposta do que eu. Porque se você falar pra mim, você me der um desafio e falar assim, Karine, toma, você vai ter que fazer isso. Eu vou falar, cara, meu Deus, como que eu vou fazer? Eu vou estudar, eu vou me desdobrar, eu vou procurar pessoas, eu vou procurar auxílio. Uma das coisas que eu acho que a gente tem que ter humildade em saber que nós não sabemos de tudo, que nós precisamos de ajuda. Então, uma das coisas que eu acho que dentro da indústria que me ajudou muito foi essa minha vontade de crescer, minha determinação, minha disposição em aprender e saber que eu não sabia tudo e que eu tinha que estudar. Hoje em dia, eu tô meio ruim nisso, mas eu sempre falo pra Jaque, eu Não sempre tá não, gente, determinava é assim. mentira. É Não, humildade, não é 100%. não. Não é, Sim. eu determinava quando chegou um material novo, ou um Aham. material mesmo que a gente trabalhava. Eu tirava todo dia, 1 hora do meu dia, eu vou estudar. Porque você vai Eu vou levar isso estudar. pro médico, pro enfermeiro, Exato. você vai levar pra diretoria de um De um E quando você hospital. leva para esse profissional, você tem que saber no mesmo nível que ele e até mais. E eles vão te Exatamente. questionar sim ou não? Exatamente. Muito. 100%. E os auditores, a gente trabalha com auditores, a gente tem que É. negociar com a auditoria, a gente tem que rebater. Hoje eu falo para os médicos assim, eles que me perdoem a minha audácia, mas eu falo assim, quando eles falam, pô, Karine, negocia o material, manda aí para mim, deixa eu dar uma olhada, que aí eu pego o que a auditoria É pelo mandou. domínio que vocês têm do Exatamente. material, né? Material, Vocês, a gente vocês dão esse estuda auxílio, muito. né? Às vezes a É, negativa é por Orientam. coisas que não fazem que não fazem sentido, né? A gente sentido. consegue rebater até com literatura científica, que o Aham. Alex sabe que a gente trabalha muito com Eu não isso. vou discutir muito a técnica do médico, jamais. A técnica Exato. clínica do médico, ela é sempre soberana, sempre será, né? Do estomaterapeuta, sempre será soberana. Mas do material, eu conheço muito bem. Eu queria enfatizar justamente esse ponto. Quando a gente fala do material inovador, ele é inovador para todo mundo. Ele é inovador, né, pro especialista, pro estomaterapeuta, pro cirurgião, ele é inovador pro gestor, ele é inovador pro auditor. E quem mais precisa, né, falar com propriedade desse material é quem representa a indústria. E Exato. quando a gente fala de pessoas que representam a indústria como vocês, não é fábricas que estão ali do lado, a gente vai lá, bate na porta deles, são pessoas que não falam o idioma de vocês, que não moram no Exato. Brasil, e você tem que
saber, né, conduzir isso da melhor forma e serem a cara de uma marca, por exemplo, aqui na nossa cidade, né? Isso é muito legal. Então, assim, para quem não sabe, as meninas, né, a Karine e a Jaque, elas representam marcas que são multinacionais, né? Se vocês Exato. quiserem falar um pouquinho de onde que é cada uma, o que que elas entregam, que material você trabalha hoje, Karine? É tanta coisa, É Alex. Fala os muita principais, coisa, fala... Caramba, Eu sei, Alex. mas fala aqueles que a gente tá mais habituado. Mas sabe o que que é mais legal? Nós Ah, temos uma empresa que nós representamos, que uhum. não é uma empresa multinacional, mas é uma empresa Ah, brasileira, então fala dela, então. que é a DMC. Legal. Exatamente. Que é a DMC. Quem A DMC trabalha é com feridas conhece a maravilhosa. DMC. Conhece, e assim, sabe o que é legal da DMC? A DMC, ela tem vários negócios dentro da Vários área braços, né? saúde, Aham. vários braços. Então, ela tem a área médica, ela tem a área de feridas, que aí são os lasers de Isso. baixa. É, Mas ela tem também o OneStep, que a gente trabalha, que já vai para um laser de Aham. alta frequência, para Regenerativa. regenerativa. Então, assim, hoje é uma das empresas que nós trabalhamos, né? E quando eu falo nós, é um grupo, porque nós trabalhamos numa empresa que é um grupo Gercan, que não é só Medical Life, mas tem no Rio de Janeiro, agora ele está abrindo em São Paulo, meu chefe está Uhum. abrindo um braço em São Paulo e tem no Espírito Santo. Legal. Então, Legal. quando eu falei para vocês, eu brinquei antes, que eu falei assim, nós, e eu falo com toda certeza, nós somos a empresa que mais trabalhamos com medicina regenerativa no Brasil. Uhum. E eu tô falando com propriedade, porque nós somos mesmo. Então, assim, sabe o que é mais legal de trabalhar com tudo isso? Eu falo para todo mundo quando alguém fala, pô, é legal trabalhar com indústria, é muito legal. Você conhece muita gente, você tem conhecimento de coisas que você não teria se você tivesse no seu nicho ali, Na a rotina. rotina Fechado, né? fechado. Gente, nós, né, nós temos grupos em que nós temos médicos do Brasil inteiro que são referência, que eu falo assim, caramba, eu tô falando com o doutor fulano de tal. Uhum. Quem sou eu na fila do pão? Mas o cara tá ali conversando comigo, eu tô tirando dúvidas com ele, doutor, eu tô com dúvida, eu tô com um caso assim. Então, a indústria, ela te dá esse suporte, ela te dá isso, desse conhecimento, de você ter esse conhecimento e ter essa vivência que você não teria. Então, assim, eu sou muito grata, eu falo, eu tô no lugar, assim, do sonho, sabe? Eu não cheguei ainda onde eu quero chegar. Mas eu estou no lugar onde eu quero estar. E é muito bom, é muito legal. E é uma coisa que a gente não tem na faculdade. Não Eu Não nunca tem. tem. tive. Não Gente, na tem. A faculdade eu gente, nunca na verdade, a imaginei. gente nem imagina que o enfermeiro pode atuar dessa forma, com Nunca. certeza. Se E me assim, falasse isso na faculdade, eu ia dar, eu falava, ué, que povo louco. Nunca. A gente não tem isso. Por e isso que eu a gente vou. quer mudar, né, Jaque? Exatamente. E A gente falando fala assim muito. desses materiais, Alex, eu vou falar do material mais básico que nós temos, mas que lá na assistência eu não fazia ideia que ele existia. A terapia pressão negativa. Exato. Ah, isso aí é um Aí, assunto. quando a gente começa a Isso falar, É a nossa aí. para vitrine, nós, sabia? para nós é o É a nossa material mais vitrine. básico, é o inicial ali. sim. Só que, gente, eu não fazia ideia que isso existia. Quando eu comecei a trabalhar com terapia pressão negativa, e a Karine foi minha professora aqui, e que me ensinou tudo, eu falava, caramba, eu não Pare. fazia ideia que isso existia. Como que eu passei tanto tempo sem conhecer É. isso? Não é Ó, magia, é tecnologia. ó, a gente tá numa É, mesa aqui, pessoal, muito legal, porque é a exatamente. mesa das professoras, dos alunos. A Karine ensinou terapia por pressão negativa pra Jaque. A Jaque me ensinou terapia por pressão negativa. Eu sempre falo isso, né? Nas vezes que eu apresentei dela, eu falei, gente, quem me ensinou terapia por pressão negativa foi a Jaque. A Anne foi minha professora de laser. E assim, quando elas falam dessa marca, por exemplo, a DMC, né? Talvez isso não tá tão claro para quem tá nos ouvindo. Por isso que eu quero deixar, né, resumir de uma forma muito simples. A DMC, ela fabrica os lasers, como você disse, de baixa intensidade, que nós enfermeiros usamos, né? Sim. Que a gente hoje ministra curso, né, Anne? A Anne é uma referência nisso para cicatrizar feridas. As meninas não trabalham com essa linha da DMC, Não. mas trabalham com outra linha que eu sou fã, que é de regenerativa. Sim. Que a gente tem Exatamente. curativos, né? Que tem um potencial regenerativo de estimular tudo aquilo que é mecanismo fisiológico do corpo. E esse curativo, ele vai dar resultados, assim, muito além daquilo que se espera de um outro curativo convencional. Então, assim, Exato. é hoje o que a gente tem de melhor quando se fala, né, em terapias regenerativas, são esses
desses curativos que vocês têm, que outras marcas têm, que a DMC, por exemplo, tem essa linha. E quando você fala, por exemplo, né, do laser de alta intensidade, é o laser cirúrgico que também o médico vai trabalhar. E vocês têm que saber falar com o enfermeiro, vocês têm que saber falar com o É, médico, O médico. vocês têm que ensinar o cirurgião. até com o E, paciente, né? Porque o Com o paciente É. precisa saber o que que tá Exatamente. usando e nele. assim, a gente vai entrar agora, já que a Jaque trouxe, né, a terapia por pressão negativa, mais uma pergunta sobre isso, né? Sobre ter que ensinar o médico. Qual que é o nível de preparo que vocês têm? Porque assim, parte-se do princípio que se o médico ou o enfermeiro pediu, ele vai saber. Ele sempre tem segurança para aplicar, para fazer. E aí, Ih, conta um nossa, pouquinho. pode. Conta um pouquinho. Doutores! A gente, assim, a gente precisa trazer, acho que um dos intuitos nossos, né, Anne, Então, é trazer a realidade. sim. Às vezes a pessoa tem um conhecimento, como a gente estava falando aqui, teórico, mas mão na massa só o que vai nos dar é prática, né? Quantas terapias por pressão negativa você instalou é o que vai te dar segurança para instalar muito bem a próxima, né? Para avaliar bem. Então, assim, qual que é o. Por que você vai pro centro cirúrgico? É para deixar o material ir embora? O que você faz? Jamais, jamais. Você fica a Mas, cirurgia inteira? com certeza, o tempo A gente todo. acompanha. A Explica pra gente. cirurgia inteira, nós acompanhamos a cirurgia inteira, damos todo o suporte em relação ao material. E o que você falou, puxando não para médico, vou puxar para enfermeiro, vou puxar para você, como você falou que aprendeu a terapia de pressão negativa comigo, em todos os materiais nós somos assim. Ah, mas eu não sei usar. Eu vou estar lá com você, eu vou te acompanhar, eu te ensino no que precisar. E o Alex sabe, né? A gente entra junto, entra em campo, manuseia Discute. o material, discute o O que caso. você O acha? que você acha? Vai ser melhor fazer desse jeito? Vai É, ser melhor isso fazer é do muito outro legal. jeito? Aham. E aí, dentro disso, nós damos as possibilidades dentro do que o material entrega. Então, se você falar para mim assim, eu quero fazer dessa forma, eu vou falar, não, o material não funciona dessa forma, Isso. tá? Dessa forma, você não vai ter o resultado que você gostaria. O que eu te sugiro, ou isso ou isso. E aí, o profissional vai decidir. Nós nunca temos a conduta principal. A conduta principal é sempre do profissional, do médico, do A enfermeiro. clínica, né, do médico é Exatamente. sempre soberana. Exatamente. Então, Mas nós sempre estamos ali para orientar dentro das possibilidades do que o material pode te entregar de resultado, o que nós podemos fazer. E aí, dentro disso, falando que você aprendeu comigo, eu aprendi com a Anne. A Anne sabe que nós tivemos um caso muito desafiador, que ela entrou e quase elaboramos uma técnica, né? Sim, É. nós desenvolvemos uma técnica É. que inclusive eu aprendi essa técnica em São Paulo. Aí, ó. Tá vendo? Isso é legal, É né, isso. gente? as aulas de artes, É. cadê as professoras de arte? Porque eu falo as aulas de arte para É. curativar vácuo, a gente tem que fazer cada Porque arte. assim, É não verdade. é constrangedor falar disso, porque o conhecimento, ele funciona quando ele é compartilhado, Exato. né? Ele Exatamente. funciona quando a gente consegue ter boas evidências científicas, mas consegue aplicar na prática. E Exato. às vezes é isso que a Karine trouxe, né? A clínica é soberana, o profissional tem um bom raciocínio clínico, mas o manejo, né? Lembrar ali na hora qual que é a programação que precisa, o que é melhor, é quem tem mais vivência com o produto, com o material, com o equipamento. Não é a vivência dele, né? Exatamente, que vai saber ajudar. Exatamente. Então, assim, você que é especialista, seja humilde e traga profissionais como elas, né? Para somar no seu atendimento. Exato. Porque às vezes a pessoa, né, quer dizer assim, não, eu sei, e às vezes pode errar. E até Então, para queima você. um produto, é, queima a técnica. Eu ia falar sobre isso, a visão de nós, como especialistas corretos, né? Que devemos ser. E do assessor técnico, do representante, é sempre buscar daquele produto a máxima performance. somar. Sim. Exatamente. Então, se por Porque não faz acaso sentido você investir, investir porque numa você coisa fala que assim, o representante só quer me vender. Não, Não. o representante quer te ajudar Ele quer a que resultado você para o paciente tenha também. resultado pro paciente. Exatamente. Eu quero Então, que se você você usar errado e não der resultado, puto, o produto não queimou meu funciona. produto. Exato. Não e é você não sobre vai isso. usar mais. E Exatamente. aí você vai Então, falar pro seu colega, não venda presta. e É. benefício E para o benefício. paciente. Custo-efetividade, que é uma coisa Exatamente. que nós precisamos ser como gestores, né, Com das nossas certeza. instituições, as clínicas, de onde nós trabalhamos. E, assim, pensar bons relacionamentos também nesse sentido. Por exemplo, esse caso que a Jaque trouxe, não era um caso meu. Era um caso de uma pessoa que na época era minha aluna, né, e é uma excelente profissional, a Gi. E aí tinha uma questão ali de uma adaptação para evitar de vazar, porque era uma tecnologia
uma pressão negativa que ela tem instilação. Então esse líquido ele vai para dentro da espuma, fica ali no leito, então ele acaba umedecendo um pouco mais aquele filme. E a vedação estava um pouco mais complexa naquele caso, mas uma paciente extremamente complicada. E aí a Gi me falou: Anne, tô tentando usar uma técnica e não consigo. Eu falei: é perto da onde eu tô trabalhando, perto da minha casa. Eu posso ir aí ajudar. E eu fui. E eu não ganhei Eu não sabia financeiramente disso, que nada pra legal. isso. E não é também Legal. sobre isso. Eu falei: pode deixar que eu vou ajudar É vocês. isso E a mesmo. gente foi, fizemos e deu super certo. Que legal. Exatamente. E eu fico feliz de lembrar disso, porque realmente, assim, tem coisas que acontecem, a gente tem foto, a gente tem vídeo, sabe? Muito legal. Então, às vezes, esses relacionamentos, eles ajudam a gente a desenvolver técnicas de elaboração novas, ajudar que esse material produza, nisso vendeu mais produto para essa família, porque vira um Exatamente. resultado efetivo. É. Então, às vezes, você vai lá e coloca um material que é para durar 5 dias, 3 dias, ele dura 1. Putz. Ah, A poxa. gente fica frustrado enquanto profissional, É. a família fica desacreditada. Então, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, para os meus pacientes: previsibilidade. A gente precisa entregar para o paciente previsibilidade. Então, olha, a minha intenção é que ele dure assim. Se você não Exato. dá para ele previsibilidade, depois você tem que dar uma desculpa. É, E então ela não sabe tudo o que ela tá falando para mim. E isso é muito importante. E vocês, como parceiras, assessoras, né, e representantes, dão muito essa segurança, esse know-how pra gente falar assim, cara, esse produto é bom. é. Trazendo os casos clínicos de vocês, trazendo parceiros bons, às vezes levando a gente para assistir um procedimento com algum outro parceiro, né? Dando essa rede de networking que a gente às vezes acaba fazendo com vocês. Sim. Então, isso abre muitas portas. Ah, Isso é muito importante. Você falou uma coisa muito legal dessa questão de previsibilidade. Ai, falando, ó, Os trava-língua. Ó, robôs. trava-língua. Mas, assim, é que uma coisa que eu sempre bato na tecla junto aos médicos quando vão fazer um pedido, por exemplo, de curativo a vácuo, que a gente bate muito no plano terapêutico. Tá, doutor, ok. O senhor quer pedir um curativo a vácuo. O que se Aí, espera o que disso, se né? espera Se disso? espera, E a eles gente perguntam conversa. muito assim pra gente e os pacientes também. Isso aí vai fechar em quanto tempo? Nossa, É, quem nunca? A frase mais. E aí a gente tem que falar que é uma terapia de meio, né, qual é o resultado. Exatamente, E são preparo. exatamente. E assim, isso é muito legal o que vocês estão trazendo, porque essa visão é do profissional, mas também é a visão do paciente. Por que investir em tecnologia se eu não tenho previsibilidade? Se eu não Exato. tiver segurança para garantir que vai ser melhor naquele momento usar um curativo especial, usar uma tecnologia, porque o convencional resolve? Resolve, né? Desde que Sim, ele não seja Exato. despadronizado, sim, desde que ele não foi descontinuado, ele resolve. resolve. Mas a grande vantagem é a gente vai diminuir tempo, a gente vai aumentar a qualidade de vida, é menos tempo vivendo com ferida, né? Então, Qualidade do assim, tecido também, né? exatamente, Na com maioria dos certeza. profissionais é a qualidade do tecido, É, preservação de função. exatamente, Sim, acelerar essa E cicatrização, ter economia, gente, eu já vou pra é. parte de financeira, Vamos falar de economia. A Karine É, já foca assim, ó. Você vai exatamente. investir mais, mas Você ela vai tá sempre receber. pensando, Eu né? adoro falar disso, cara. Olha, a palavra é Não toda sua, é, porque Anne? custo-efetividade, a É gente precisa falar disso. custo-efetividade. Com Você sabe que certeza. a Solvento, ela tem um setor e tem profissionais dentro da Solvento, que é a antiga 3M, né? Que tratam justamente Só disso, isso. só disso. Eles dão aula sobre isso para gestores de hospitais, para gestores de operadoras, porque isso é muito importante. Poxa, por que que eu vou investir? E a gente estava conversando antes, pouco trabalho curativo. Ele ali. Vende gaze, vende soro. Verdade. Exatamente. O Gabriel, Isso aí o Gabriel que tá nos ajudando Já aqui foi, já hoje, foi. ficou, peraí, que curativo cara É é esse, esparadrapo. né? Aí o paciente chega para você, ou um gestor de hospital, pô, mas peraí, por que que eu vou Por que que sair eu vou de investir, pagar, né? eu pago Exatamente. tanto, 5 reais nisso aqui, eu vou um curativo que custa sei lá quanto? Não, peraí. E esse é o nosso trabalho, de mostrar. E a previsibilidade de mostrar, e também, eu sempre falo, gente, eu não vendo milagre. Sim. Milagres a gente ainda não vende, milagres ainda é com Deus. Aham, Mas assim, exatamente. nós Isso é vendemos, muito importante. né? Nós vendemos tecnologias que vão te auxiliar para que você tenha um fechamento no seu tratamento, né? Muito mais rápido, com muito mais qualidade. Então, peraí, é a mesma coisa. Um carro ele te leva se você pegar um Fusca e pegar uma Ferrari, ele vai te levar para o mesmo lugar, da mesma maneira. Qual que vai te levar mais rápido? Exato. Qual Com que mais com mais performance. performance? Então, assim,
É pensar na necessidade do paciente. O que esse paciente realmente precisa nesse momento? O que o senhor está buscando? Doutores, né? Alex, Anne, o que vocês estão buscando nesse momento? Vocês querem acelerar o processo? Vocês precisam de algo que seja mais economicamente mais viável, porque é um paciente que a gente tem que entender isso, que muitas vezes a gente quer oferecer o melhor para o paciente, mas aquele paciente ele também não tem condições naquele momento e não é o que ele quer naquele momento. E aí a gente entra com outras coberturas, né? Vamos entrar com Fibracol. Eu vi um vídeo teu falando do Fibracol, falei, ó, muito bem. Legal. Então, assim, nós temos que ter essa noção também, né, do lado aqui da indústria, de que, poxa, eu vou oferecer Essa realidade qual que é a social, né? realidade social dessa instituição, qual que é a realidade institucional dos clientes, dos pacientes da Anne, do Alex. Então, isso a gente tem que ter essa noção. Pô, se é uma pessoa que quer investir, não, eu quero investir, eu quero realmente, porque eu quero passar por isso o mais rápido possível. Beleza, vamos lá, nós temos tecnologias que vão te auxiliar para que você passe por esse processo muito mais rápido, com qualidade, tá aqui. Então, assim, a gente trabalha sempre pensando, e é uma coisa que aí entra a enfermagem, que eu penso muito, que aí eu falo, ih, meu lado enfermeira entrou em ação. Aham. E às vezes o paciente vem e começa a falar com você, pô, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho. Eu falo, caramba, meu lado enfermeira. A Florence vai baixar aqui agora. Não, mas olha, tem outra coisa que vai te ajudar também, vai ser Aham, que muito tem bom para você, que resultado. tem resultado. E às vezes eu indico até Legal. outra empresa. Eu, falo, eu acho olha, muito legal você falar disso, Karine, porque assim, não é só existe um caminho, né? Quando a gente fala de tratamento de feridas, existem N possibilidades, exato. existem N tecnologias, e quando a gente pensa na corresponsabilidade e o papel de vocês, enquanto indústria, né, representantes da indústria, e nós especialistas, precisa estar muito bem estabelecido, porque gente, assim, não se iludam e não achem que um especialista vai trabalhar só com uma marca. Eu e a Anne, a gente vai Exato. usar aquilo que a gente acredita que é Exato. melhor para o Pro paciente naquele momento e de multimarcas, aquilo que vai fazer sentido para o tratamento dele, baseado em evidência, em raciocínio clínico, em condições do paciente, né? O que o paciente, às vezes não é só estar disposto, né? Qual que é a condição que ele está inserido na sociedade, né? O que ele tem hoje de situação financeira, situação familiar. Então, tudo isso é muito bem avaliado e às vezes as pessoas acham que quem vende curativo não pensa assim, mas Não. vocês nunca deixam de ser enfermeiras. Isso é Não, muito legal dizer. Exatamente. E vocês pensam assim, e às vezes isso, né, fica até muito mais na mão de vocês do que de um enfermeiro assistencial, porque a pessoa, esse eu não tenho, aí você vai lá, como você falou, indica esse, dá uma dica, dá uma sugestão, Sim. e nós cuidamos. Voltando um pouquinho em terapia por pressão negativa. Jaque, olhando para aquela câmera, para quem nunca ouviu falar, porque quando eu te conheci, eu já trabalhava com feridas, eu já atendia, já conhecia diversos curativos, já tinha publicado artigo no tratamento de feridas, mas o hospital que eu estava inserido antes nunca tinha chegado um caso, nunca tinha falado. Eu ouvi falar muito distante e você me apresentou e eu falei, o que é isso, né? O que é terapia por pressão negativa? E aproveitando a importância de nós, enquanto especialistas, abrirmos as portas, estarmos dispostos a receber Os treinamentos e os representantes. que Às trazem vezes essas o pessoal capacitações, fala assim, exatamente. "Ai, eu vou, eu não tenho tempo. É a Nossa, eu galerinha da maletinha, vai vir tomar vai meu vir tempo. tomar no meu gente, isso é de uma preciosidade. Porque às vezes tem um produto que você nem se atentou que pode existir, ele vem e traz uma inovação que às vezes é para um caso específico seu. Que você vai associar com algo que você já está Exato. fazendo. Então, esteja você num hospital, esteja você numa clínica, quando você receber uma mensagem, abra, sabe? Porque isso pode te abrir oportunidades e visualização de tratamento inimagináveis. E que Gente, seriam custo-efetivos também. eu né? recebo todo mundo e Eu elas também. não trazem só amostra grátis, elas trazem conhecimento. Conhecimento. A atualização mesmo, né? Educação continuada. Exato. Essa é uma coisa que a nossa Exato. empresa, ela Exato. preza muito e a gente faz, inclusive esse ano a gente tem que fazer, hein, Jaque? Vamos Vamos. começar a fazer os eventos, porque assim, já Os aconteceu, eventos, gente. os eventos, jantares a gente A gente científicos. faz com tanto carinho, a gente quer passar tanto E conhecimento. tem gente que não vai, E Karine. não vai. Não vai. Aí. E Não não é vai. rasgação de seda, não, mas os jantares que eles promovem, olha, são de Olha, longe. gente, vocês estão de parabéns. É muito Ai, legal que bom, participar
Porque assim, Eu vou em todos, me É. chamou, eu só não A vou Anne saber vai, onde a Ja- Anne vai mesmo. a jantar científico é uma coisa assim muito enriquecedora de É de interação, diversas formas. não é? Assim, acho que é um dos, se eu não estiver enganado, né, talvez os eventos, não é mais em geral, mas assim, o jantar científico é o momento que reúne os serviços da cidade, os É, profissionais da cidade, os conhecimento, especialistas, é networking. conhecimento, é network, é a aula, vocês trazem sempre alguém que é referência naquele assunto para mostrar, é estudo de caso, é risada, é conversa, é muito legal. E sabe, e assim, eu sempre prezo assim, eu falo, tem gente que fala, mas eu não sou sua cliente, você vai me chamar? Eu falo, você é minha cliente. Não é porque você não comprou ainda de mim que você não é minha cliente. Exato. Então, eu considero todos os profissionais como meus parceiros e meus clientes, porque eu sei que em determinado caso, em determinada situação, ele vai acabar utilizando o meu Ainda material. não é, né? Ele Mas ele é um ainda não potencial, é, ele é um exatamente. então, assim, para mim, não, para mim ele já é. Para É. mim já é. Todas as vezes para mim eu olho e falo, não, é meu cliente sim, é meu parceiro sim. Eu vou e essa questão de quanto mais pessoas forem educadas, né, a Aham. educação continuada, mais a gente vai crescer, Exatamente. mais o conhecimento Os vai ser serviços vão melhorar. difundido, os serviços vão melhorar, as pessoas Exatamente. vão entender melhor, os materiais vão entender que não é tão caro assim. Às vezes a pessoa tá lá e nunca comprou, mas conversou com alguém que já usou Que e já gostou. usou, exato. Aquela indicação ali, ela vai ser valiosa. Exato. Se eu acho que eu sou Multiplicando. eu faço essa Multiplicadores. propaganda grátis pra muita Ah, gente. eu- A Alexa é É. nosso multiplicador. A Anne e a Não, Alexa são eu- nossos multiplicadores. Eu recebo Ele é mensagem mesmo. diárias assim, ó, de vários. Alex, esse curativo aqui, esse aqui você usa assim, você vai ver. A gente quer dando Vai aulinha ser bom pra até isso, no vai ser WhatsApp, bom né, pra Anne? Ah, isso. começa a monetizar É, isso, aí, gente. ó. Eu já monetizo A agora. Anne, a Anne- Vamos a Anne tá à monetizar. frente, ela é das Ai. mentorias. É muito assunto bom, muita coisa boa, mas voltando, Jaque, Eu pra vou aquela câmera, o que é responder. terapia por pressão Eu vou negativa? responder sem termos técnicos, porque a Karine falou que eu falo muito difícil. Não, mas você Mas eu fala vou maravilhosamente responder. bem. Não, vou responder de forma clara, porque quando eu entrei na assistência, quando eu saí da assistência, né, eu não fazia ideia que esse curativo existia. Então, eu vou falar de uma forma que quem está ali, que ainda não conhece a terapia por pressão negativa, possa entender o que é. Porque Sim. se eu falar um termo muito técnico, É. só os profissionais que já conhecem vão entender. Certo. Então, Sim. eu não imaginava, gente, que existe um curativo que fica fechado por. Agora mudamos, tá? Nosso protocolo é diferente, por até 72 horas, que a enfermagem não precisa mexer, não precisa fazer. Então, a terapia por pressão negativa, ela é um curativo que trabalha sozinho. Ela é basicamente uma espuma que vai estar em contato com a ferida, vai estar fechada e por um sensor, uma máquina e um reservatório que nós podemos fazer todo esse controle, tá? De exudato, de qualidade, se está com sangramento, se não está. Então, a enfermagem ainda tem esse trabalho, né? A gente não é 100% uma máquina que vai trabalhar, ainda tem a enfermagem junto ali também. Então, ela vai estimular o tecido de granulação, vai estimular a circulação sanguínea em até 400%. Então, assim, isso para a ferida, para o resultado do É que muito você importante. quer, é muito importante. E aí a gente vai evoluindo um pouco mais. Que aí você fala assim, gente, não, para, minha cabeça vai pirar agora. Se eu pensar, eu tenho um curativo que lava a ferida sozinha, de acordo com o que eu quero. Então, o profissional pode definir se ele quer que ele faça uma instilação, que ele faça uma lavagem na ferida a cada 4 horas, a cada 6 horas, a cada 12 horas. Eu posso conectar ali um soro e programar Ele isso. conecta um soro e ele faz essa programação, ele manda o soro para a ferida, ele fica parado na ferida, ele faz uma imersão, o tempo que eu quero, que eu profissional defino, Uhum. e ele vai fazer depois a terapia por pressão negativa, que é a sucção ali novamente. E vai começar esse ciclo pelo tempo que eu quero. Então, assim, gente, isso, quando eu entrei na indústria, foi uma coisa que eu falei, meu Deus, eu não fazia ideia que isso existia. E foi maravilhoso, e os resultados são incríveis. Eu falo sempre, o Alex sabe, sempre que eu tenho oportunidade de falar isso em público, eu falo, gente, é 1 mês em 1 semana. Com certeza, tá? Com Quando a gente certeza. tem uma boa aplicação, é 1 mês e 1 semana. Mas, Jaque, aproveitando que você falou que ele pode ficar até 72 horas fechado, a ferida não tem que ficar aberta pra respirar? Responda essa Ou- pra gente. Aí eu consigo. Não, vou deixar para os especialistas nessa a parte. nossa tristeza diária, né? Existe assim muitas alguns paradigmas, né? Muitos Muitas mitos. orientações Exatamente. erradas, Orientações muitos mitos
em relação a Tem que feridas, né? secar bem a É, ferida. Secar gente- bem. A gente ouve muito isso e, assim, orientações. Então, respondendo, né, pessoal? A ferida não precisa estar aberta para respirar, né? A ferida ela vai cicatrizar num ambiente controlado, úmido, num No curativo microclima fechado, no microclima ideal. E num adequado. curativo fechado como esse, que é um curativo estéril, é muito importante dizer isso. Então, assim, tem toda uma programação, quando a gente fala de terapia por pressão negativa, que realmente vai além de um curativo. É uma tecnologia, é uma terapia que, assim, apesar de estar no mercado há muito tempo, né, ela tem vários fatores inovadores, como, por exemplo, ter hoje um curativo por pressão negativa que pode prevenir uma complicação de uma incisão cirúrgica. Exato. A gente ter, como você disse, né, essa tecnologia que pode instilar soro. E eu costumo dizer assim, a terapia por pressão negativa, ela vai ser indicada, né, com uma terapia de meio. Ela não é muito para o início, geralmente, e ela também não é para o final ali, onde você está numa fase de remodelação, você tem um Exato. tecido de epitelização, é para aquela fase mais crítica. Geralmente você vai instalar terapia por pressão negativa numa fase proliferativa de uma ferida complexa. E eu digo que a terapia por pressão negativa, ela está muito indicada para casos onde só ela resolve. Então, por exemplo, você tem uma ferida muito cavitária, muito exudativa. A gente sabe que um dos grandes segredos, né, de você ter uma boa cicatrização é gerenciar bem o exudato. E um dreno não vai fazer isso muitas das vezes. O Exatamente. curativo absorvente não vai fazer isso muitas das vezes. Então, você precisa da terapia por pressão negativa para fazer essa sucção, para gerenciar esse exudato, para estimular tecido de granulação, microcirculação, como você falou. Na fase proliferativa, a gente quer neoangiogênese. A terapia por pressão negativa vai ajudar nisso. Ela vai diminuir edema. Então, assim, são muitas vantagens. E outra coisa que a gente não falou, que é muito interessante para quem está nos ouvindo e está ouvindo isso pela primeira vez, é a ação antimicrobiana. Sim, Existe com espuma certeza. impregnada com Com prata prata. para a gente colocar, talvez, naquele tecido que ainda tem, né, sinais sugestivos de biofilme, que a gente precisa lidar com a ferida que ainda está contaminada. Então, assim, são muitas vantagens, né? E ele não é só um curativo, ele é uma mudança de prognóstico para esse paciente. Exatamente. Sim. Quantos casos nós já fizemos que foram salvos membros, por exemplo? É. Salvou um membro. É a terapia por pressão negativa, é um curativo. É aquela ferida, né, tecnológico. Jaque, muito complexa. E assim, é muito legal dizer porque assim, você vai usar na ferida de difícil cicatrização, por exemplo, né, aquela ferida que se o paciente já tem ela há anos, né, uma lesão por pressão, você vai usar, você pode ter excelentes resultados, mas você pode usar num politrauma. Você pode usar numa situação, e aí eu quero depois vocês falando dessas Ligar urgências. múltiplas feridas e Eu quero que depois vocês falem dessas urgências, que o telefone toca e fala assim, ó, preciso de, né, curativo a vácuo agora. Ontem à noite. Ontem à noite. Ontem à noite. Eu preciso de curativo a vácuo agora no centro cirúrgico, porque é o que você falou. Talvez vai ser a única solução, né, para um bom prognóstico. É a última alternativa Em na muitos maioria casos. dos casos. Em muitos casos, é a última alternativa. Então, assim, e é muito legal. Aí você falou isso, agora você me fez lembrar de algo recente para quem é enfermeiro e está nos ouvindo, a autonomia que o enfermeiro tem na terapia por pressão negativa. A gente tem resolução COFEN recente desse Lei. ano. Então, assim, para que o enfermeiro possa prescrever terapia por pressão negativa, né? Então, assim, o enfermeiro ele precisa entender, às vezes, né, tem treinamento, não vai todo mundo, né, já que nem todo mundo Exato. aprende. Então, assim, o enfermeiro ele não só hoje monitora, né, acompanha a programação, se não é o famoso, né, Alex, tá pitando aqui, é o famoso alarme das bombas, né, das máquinas, mas assim, mais do que isso, hoje o enfermeiro prescreve, ele indica, ele orienta, ele justifica a necessidade da terapia por pressão Eu negativa. vou fazer só um adendo aqui, que a gente conversa muito sobre isso, né, Jaque? Que assim, é legal ver enfermeiros como vocês que têm essa disponibilidade de aprender, de colocar a mão na massa. Eu quero aprender a fazer o curativo a vácuo, porque eu quero. Mas tem uns que não querem. Nem todo Tem mundo. um monte que fala Uns assim, não, não. você que vai fazer. Boa parte, né? Ah, parte. terceirizando a responsabilidade. Olha só, aí eu falo Aí, pra eles, enfermeiros, é responsabilidade sua. gente, O e eu paciente está no seu Exa- plantão, Não, e é outra você coisa, que tem que. Alex, como assim? É. Eu não quero aprender e eu não. Gente, eu sempre penso assim: quanto mais eu souber, quanto mais, né, técnicas eu souber, quanto mais eu aprender,
mais completa eu vou ser. Exatamente. Então, assim, eu fico às vezes abismada com enfermeiros que falam assim: não, 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 não quero entrar, não, não quero aprender. Não, é com a enfermeira, liga pra Jaqueline, liga pra Karine, a gente É. recebe. Eu falo, gente, não é E possível. vou Ai, eu quero morrer. Gente, ó, sobre essa questão de enfermeiro que não quer fazer, eu lembro de quando eu conheci a Jaque, e parece até que você se surpreendeu, né, Jaque? Assim, ela ficou meio, oi, né, de onde que caiu esse enfermeiro? Porque assim, na primeira vez eu vi ela fazendo, eu falei, eu quero fazer. Ela, tipo, né, vai aprender primeiro. Calma, E assim, Você não quer só olhar você não quer primeiro? olhar? Eu falei, Jaque, eu quero fazer. Aí ela, tá bom. Aí assim, ela é muito professora mesmo. E aí a gente foi pegando passo a passo. Acho que assim, nas próximas vezes eu já assumi, né, Jaque? Falei, ó, não precisa nem vir se você não quiser. Aí ela vinha, olhava, acho que ela foi ver, né? Tá certo, tá indo. Eu já E ficava de fora, já ficava e observando. assim, tem algo. E hoje, assim, a Jaque confia, ela sabe que eu vou dar conta, né? A gente já fez muitos casos legais. Eu agradeço muito vocês duas, mas em especial a Jaque, assim, a gente. É aquilo que você falou. A gente devolveu qualidade de vida, autonomia para as pessoas. Tem pacientes que, assim, o caso, Anne, era amputação, desarticulação, paciente idosa, e hoje não tem ferida, tá andando, tá vivendo e tá super grata. E a gente sabe que se não fosse aquela indicação, né? Eu preciso falar que realmente esse caso era Veraflow, Clean Choice, a gente precisava de instilação, a gente precisava de tudo que a gente definiu ali no momento, Sim. né? Não só eu e você, junto com a cirurgia vascular, doutor Alexandre Malta, com o intensivista do CTI que acompanhou, os enfermeiros que me ajudaram. Então, assim, a gente teve casos de muito sucesso. Eu te agradeço muito por isso. E aí fica um pouco do que você estava falando, Karine. Qual que é o benefício do enfermeiro ser curioso? Eu falo que eu sou curioso. Tipo assim, Ah, mais uma é, frase que eu falo que eu sou eu curiosa. falo assim, ó, eu não vou ficar te olhando fazer, não. Eu quero Aham, isso saber, aí. amanhã eu tô ensinando, se deixar, depois eu tô vendendo, eu tô É isso empreendendo. aí. E hoje, gente, é muito legal dizer isso, porque hoje eu faço, né, o uso da tecnologia no consultório. Sim. Hoje a gente instala para pacientes particulares. Por quê? Porque um dia lá no hospital eu olhei para Jaque e falei, eu quero fazer. Então, assim, é muito importante o enfermeiro buscar olhar para além daquele contexto que ele está inserido agora, Sim. daquela realidade, porque quem mais ganha sempre é o paciente, mas ele também vai ser beneficiado de alguma forma. Hoje, com segurança, eu prescrevo no consultório, eu estou lá atendendo, eu olho, eu falo assim, eu falei isso um caso ontem, inclusive, né? Eu estava atendendo uma paciente. Ela falou: eu já passei por todo mundo, eu já tentei de tudo. Tudo mesmo? Tudo o quê? Ela foi falando curativo tal, já fiz laser, já fiz aquilo. E ela nunca ouviu falar de terapia por pressão Olha negativa. isso. E a hora que eu abri o curativo, era uma lesão que tinha 12 centímetros de profundidade e a paciente convive Caramba. com essa ferida há 16 anos. Eu falei assim: ó, no seu caso, a minha única prescrição e alternativa é terapia por pressão negativa, entendeu? Então, assim, é muito importante a gente ter esse domínio, por quê? Porque você aumenta as possibilidades do paciente que vai te procurar no particular, que é o nosso caso hoje, esperando o resultado. Exatamente. E sem alternativas, muitas vezes, Sem né? alternativas. Eu queria falar algo assim relacionado a essa questão de ser custo efetivo, porque quando a gente acaba indicando, ou algum aluno fala assim, será que eu indico, mas é caro? A gente tem muita essa objeção, mas é caro. E aí, a gente tem que parar e pensar, o que que é caro? Exato. Isso aí. O que que é caro para o outro? E às vezes a gente acaba fazendo conta com dinheiro alheio. Exato. Porque você fala assim, mas o meu paciente não vai pagar. Mas você ofereceu? Nossa, eu fazia muito Ah. isso. Você deu essa Eu falava, possibilidade "Nem- para nem Passou o vai ele? pagar." orçamento Você pra passou ele. o orçamento? Você não sabe. Perfeito. Às vezes ele tá esperando uma resposta mais rápida, mas você só ofereceu um tratamento convencional com X produto. Aí entra a questão do cálculo, que nós, enfermeiros especialistas, não somos gasto. Na verdade, os especialistas, no contexto geral, que trabalham do jeito certo, né? A gente não é um gasto, nós somos um investimento. Porque quando o especialista olha para alguma coisa, ele está pensando numa performance boa dentro daquela realidade do paciente ou daquela instituição, pensando em reduzir custo a longo prazo. Sim. Exato. Porque se eu uso uma terapia, aí a gente vai falar de fisiologia aqui da cicatrização, né? Para quem não entende, exudato é o líquido que sai da ferida. Então, a ferida, para ela cicatrizar, existem inúmeros estudos que mostram que é um dos mecanismos mais complexos do nosso organismo, o de cicatrização. A mobilização de citocinas pró-inflamatórias, de células, de tudo, migrando ali para cicatrizar, é muito grande.
que o paciente tem um gasto energético muito grande para chegar numa cicatrização. Então não é só a tecnologia, é o corpo do paciente, o biológico, nutricional. nutrição. Então o especialista olha todo Sim. esse Com arsenal, certeza. né, do É. paciente. E quando eu venho com uma terapia que deixa o ambiente controlado, que estimula o crescimento de novos tecidos, que estimula oxigenação naquela área. Tudo isso melhora edema. Quando eu tenho edema, eu tenho muito líquido onde não deveria, o que que eu faço? Comprimo microcirculação. Demora mais a cicatrizar. Que é aquele contexto do BO, daquela robustez de BO Aham. do paciente com uma ferida de difícil cicatrização. Daí você vem e apresenta essa tecnologia em 3 dias. 4 dias você gerencia uma coisa que em meses não conseguiu ser gerenciada. E outra coisa, você usa um produto, vamos supor, uma hidrofibra da vida, que você vai ter que preencher 12 centímetros de cavidade com aquela hidrofibra. Quando você vai ver no final do mês o custo de tanta hidrofibra colocada, Exatamente. Número Você de me trocas, fala né? isso. custo de troca, curativo vazando, chumaço, hora de enfermagem, se for numa instituição. Sim, tudo isso Cara, E ainda assim não ter o resultado que E teria, não por ter o exemplo, essa resultado que teria. tecnologia. Então, é muito importante que as pessoas pensem em contratar bons especialistas e que os especialistas tenham essa visão aberta de que quando a gente entende fisiologia e a gente entende cálculo, porque um especialista ele também é gestor de recursos, e isso ajuda em todo o processo, o paciente, nós mesmos, a instituição e as nossas colegas parceiras da indústria. E aí eu quero aproveitar e voltar para uma perguntinha que eu fiz para a Karine, e estou esperando a resposta daquelas. Até para uma dica para quem está assistindo que é da academia ainda, está na graduação, ou está tentando buscar se inserir no mercado de trabalho e não consegue. E vocês têm uma expertise muito grande nessa parte de pessoas. O que que você viu de potencial na Jaque, mesmo ela não tendo experiência na área comercial, não tendo essa expertise, às vezes que ela pensava que não tinha em vendas, e você olhou e falou: é essa, não abre mais para ninguém, eu quero que essa pessoa fique. Para dar essa visão do que as pessoas precisam se preocupar na hora de buscar a inserção no mercado de trabalho. Os olhos da Jaque. Dá um close ali, dá um close aqui. Dá um close aqui, Ela olhou já. pra mim com esse olhar. Então, Eu falei, olhos meu claros Deus. ajudando. Olhos. Lascou. Gente, é Não, mentira isso. E aí, Karine? Não, eu tô brincando, mas assim, uma das coisas que eu acho que é essencial nessa nossa área é a comunicação. Então, a Jaque, ela entrou na entrevista bem comunicativa, né? O posicionamento dela, profissionalismo. Gente, uma coisa que eu falo é até mesmo a maneira como você vai vestida. Porque eu vou contar uma historinha para vocês, eu não vou citar o nome, mas teve um enfermeiro que foi fazer entrevista com a gente. Aham. O cara foi de bermuda, Ah, de não. camiseta de time de tênis. Ah, não. Ah, não, gente, daí Juro! indefensável. Não, aí eu olhei, eu fiquei na minha. E o meu chefe, ele era muito assim, bocudo. Ele virou e falou assim: Ó, cara, deixa eu te falar uma coisa. Como que tu vem numa entrevista com camiseta de time? É sério que você quer trabalhar? Então, assim, eu acredito sempre que tudo na nossa vida é treinável, né? A maneira como você vai vender, aprender sobre o produto, tudo isso é treinável. Ainda que a Jaque não tivesse o currículo de vendedora, Não, ela tinha o que mais ela importava. tinha o que importava, que era a comunicação. A maneira como ela se portou, o posicionamento dela, eu falo que a maneira como a pessoa se senta, tudo. O posicionamento é uma coisa que o meu irmão é dentista, ele fala sempre para mim assim: quando você senta na frente né, de qualquer pessoa, do seu cliente, você tem que se posicionar. Né? É aquele tal negócio de. Eu não sou muito feminista, não, tá, gente? Mas é se empoderar mesmo. É. Eu tô aqui, eu tô empoderada, a minha comunicação, a maneira como eu vou falar, como eu vou me posicionar. Às vezes a gente tá morrendo de medo, mas é não demonstrar. Eu sou uma pessoa que eu posso estar morrendo de medo, eu tô nervosa, mas eu não demonstro. Então, assim, eu acredito que a inteligência emocional também, eu acho que meninas, essa geração que está vindo agora, uma geração mais nova, eu acho que nós que somos, eu principalmente, né, vocês não, mas a geração mais antiga para trás, nós somos uma geração assim que a gente tem como que eu vou falar? Um feeling, Um feeling é diferente, sabe? Então, pô, chegar numa entrevista mal vestida, chegar numa entrevista de emprego onde você quer representar uma empresa, como que a gente vai colocar uma pessoa para representar uma empresa se essa pessoa não conversa bem, se essa pessoa não está disposta, que aí a gente entra também na disposição,
tem que ter disposição, você tem que estar disposta. Eu vou numa entrevista, para que é essa entrevista? O que eu vou fazer nessa empresa? Quem é essa empresa? Pesquisar a empresa Pesquisar a antes. empresa antes. A Jaque chegou na empresa, ela já sabia quem nós éramos, o que nós fazíamos. Então, assim, ela não chegou, vou lá fazer uma entrevista porque eu estou precisando de emprego. Não, ela sabia quem nós éramos. Então, assim, é você realmente estudar, estude onde você. Estou indo nessa empresa fazer uma entrevista. Quem são, o que fazem, né? Eu faço isso muito com visitas médicas. Quando eu vou visitar médicos, eu entro no Instagram do médico antes. Eu quero saber quem ele é, o que ele faz, como ele fala, se ele é um cara que gosta de Quais são os falar. gostos? Eu entro dentro do Rede consultório, social. eu entro dentro do consultório, eu olho se ele tem foto da família dele, se ele tem, às vezes o médico tem carrinho lá, pô, o cara gosta de automobilismo. Legal. Então, essa interação, essa São comunicação, pontos de conexão, né? são Você pontos precisa de ter assuntos conexão. em Tem, comum, né? tem. É. Se ela gerou conexão em mim, né, dentro da empresa e com o meu antigo gestor, ela também vai gerar essa conexão no médico. Ela vai gerar conexão com os outros enfermeiros que a gente vai trabalhar. Então, eu acho que esse é o ponto. As pessoas elas têm que ir preparadas realmente nesse sentido de você não sabe tudo, você não tá lá porque você é o melhor de todos. Eu sei vender. Não, a Jaque entrou na empresa nunca Inclusive, foi tinha uma coisa que eu vendido. falei muito, né? Eu não sou especialista, não sei. Mas você quer aprender? Quero. Então é isso. Eu Disposição. acho que você tem que estar disposto a aprender. E você sabe que essa questão de postura e imagem pessoal, porque a gente precisa pensar na imagem pessoal, na comunicação verbal e não verbal. Exato. Ai, mas, gente, não adianta, a gente escolhe fruta no mercado pela aparência. Exatamente. Se você chega mal vestida, você já Gostei fala assim, disso. "Putz, ela não se preocupou nem em se arrumar minimamente, porque eu não falo assim, não precisa nem ter roupa cara. Não, Não, é você tá bem alinhado, um cabelo bem exato, feito, né, arrumadinho. exato. Isso mostra que você foi preocupado o suficiente para estar naquele lugar, usando a hora do outro que é preciosa. Exatamente. Então, essa disposição, acho que é a palavra assim que ficou de hoje, a disposição. E eu acho também, talvez, não terceirizar a responsabilidade das suas coisas para os outros. Exato. Que é uma coisa que a gente percebe que tem acontecido cada vez mais. Mas eu não tô conseguindo. Mas o que que você fez? Nada. Você tá esperando cair do céu, vai atrás, busca, se comunica bem. Você não é bom nisso? Desenvolve esse lado, fazer um Treina. desenvolvimento Exatamente, é pessoal treinável. treinável. Tudo é Isso é treinável. de uma preciosidade que vocês falaram. E ó, o que é legal, a gente foi essa semana, a gente foi visitar um médico e a gente falou do Alex. Porque assim, a gente falou, cara, como o Alex evoluiu. Porque quando a gente conheceu o Alex lá atrás, o Alex era um cara que não era de muito papo, não era muito de muita conversa, Low era mais profile. comedido, era mais assim. E aí a gente fala, cara, hoje o Alex virou referência, assim, o cara tá voando e ele fala com propriedade, os médicos respeitam demais ele, as Sim. operadoras de saúde respeitam ele. Então, cara, Eu fico muito parabéns. feliz pelo elogio, obrigado, mas acho que é o que vocês falaram. É disponibilidade, foco e ser ensinável, né? A gente tem É a ensinável. aprender todos os dias. Todos os Estou aprendendo aqui hoje, né, Anne? Estamos aprendendo. Estamos aprendendo. A gente está muito feliz com você estar aqui. Estamos caminhando para o final, pessoal. Vai ter que ter parte 2 aqui, Anne. Vamos Não ter. conseguimos falar tudo, mas para a gente ir encerrando, algumas perguntas. Jaque, o que a enfermagem Beira-Leito te deu que as vendas não te deram? Eu acho que esse olhar para o paciente. O olhar para o paciente, quem é só vendedor, talvez não tenha tanto esse lado de entender o lado do paciente, de ter essa parte humana mesmo. Então é isso que a enfermagem E trouxe. talvez até entender o lado da equipe, né? O lado não, com também. certeza, com certeza, Também. muito bem colocado, Anne, com certeza, o lado da equipe. É. Às vezes você vai saber que você tem esse profissional que é o que não é ensinável, que é mais difícil de lidar, e talvez com alguma estratégia você consiga chegar até ele. Então tem Você já algumas... esteve desse lado, né? Exatamente. E o que as vendas te deram que você não aprenderia com a enfermagem Beira-Leito? Eu acho que essa parte do relacionamento. Essa parte do relacionamento, quem está no beira-leito não faz ideia do quanto ela é importante nas vendas.
né? O quanto ela é importante aqui fora não é venda, porque nós nos vendemos o tempo todo. Exato. Nós somos uma vitrine. Então, eu acho que é até uma dica para quem está aí procurando, né, um emprego, que nós somos uma vitrine. Então, quando você chega numa entrevista, quando você chega em um ambiente, você é a vitrine daquele lugar. Então, estou trabalhando em um hospital. Eu cheguei em um ambiente, eu estou representando aquele hospital. Eu isso sou a aí. vitrine daquele hospital. Estou trabalhando em uma empresa, sou a vitrine da É meu empresa, orgulho. né? Ah. Então, A sua vitrine tá É meu maravilhosa. orgulho, que vitrine! não, mas não é, com É certeza, verdade. você é a certeza, isso aí. vitrine. Então, às vezes, o enfermeiro que está lá na assistência não tem essa visão. Eu acho que aqui todos nós 4, a gente gosta muito de falar sobre esse lado, porque assim, quando você decide empreender, né, e aqui todo mundo de alguma forma se conecta com o assunto do empreendedorismo, você descobre que muita coisa é venda. É. A É. gente tem que aprender a vender e venda assim, não é só um acréscimo na sua rotina que você chega e fala: "Nossa, chegou aquela parte chata que agora eu tenho que vender". Não, você começa a entender Negociação. que a negociação é estar bom para os 2 lados, que vender vai melhorar sim o seu faturamento, vai te dar mais liberdade. Então, assim, talvez, a gente, começar a multiplicar esse conhecimento de que o enfermeiro tem que aprender a vender o seu serviço e que isso não está errado, né, que você pode sim colocar e Dá agregar uma aula, valor. tá? Vocês 2 que são aí, que dão curso, gente, dá uma aula. consultoria. Tem que chamar a Gabi pra falar. Consultoria, não É, só eu, tem um monte de gente aí no mercado para dar é, essas consultorias aí para esses profissionais, com ó, de como se certeza. vender, como se É, posicionar. Olha que ela tá falando uma coisa que já tá sendo aí, ó, elaborada na minha viu? mente. Aí, ó. Vai Karine, vir. ó, a gente tá nas perguntas finais pra você. O mercado de feridas no Brasil, ele tem muito a crescer? Muito, muito, né? Agora, estatisticamente, eu não vou lembrar números, mas todas as vezes que nós fazemos treinamentos, tudo, então nos é mostrado o cenário hoje, né, brasileiro do mercado de feridas. É um mercado gigante. Eu acredito que a maioria das pessoas não tem noção do quão gigante é esse mercado. Potencial. Sim. E é um potencial, assim, muito grande para estomaterapeutas atuarem, para a indústria atuar, porque é muito grande, gente, tem muita gente, é um mercado que ainda não foi explorado. E o enfermeiro é protagonista. E o enfermeiro é protagonista. Não tem jeito, tá? Desculpa os médicos. O A enfermeiro é gente atua junto, mas protagonista, assim, o atua enfermeiro, junto, a gente ele foi precisa. formado para falar mais de Exato, ferida, exato. para tratar mais feridas, né? Então, assim, sem dúvida ele é protagonista e você é uma pessoa desse lado business da coisa. É muito legal ter você aqui. É bem É, nervosa, né? Aquele negócio. chegou a gestora, chegando, né? falei, Chegou a "Eita!" gestora da indústria. Então, assim, gente, muito obrigado. A gente É uma agradece. pena estar encerrando, né, Anny? Porque a Não, mas conversa tá nós muito faremos. boa. Assim, a gente vai deixar Você o tá se gostinho de quero comprometendo já. mais. Isso. Porque eu fiquei com gostinho de quero mais. Imagina quem tá assistindo, né? Exatamente. Quem não conhece essas duas pessoalmente, que são maravilhosas. Mas a gente só quer agradecer pela presença de vocês, pelo tempo valioso de vocês, de estarem Foi uma aqui delícia hoje. estar aqui. Falamos sobre empreendedorismo, tecnologia, fisiologia da cicatrização, Muita coisa. Muita indústria, coisa. novas possibilidades. E eu queria muito que a gente pudesse abordar de volta um tema sobre vendas. Vamos. Voltando para aí, sabe? Aí, ó, Vamos. já ficou uma janela. Já ficou uma Vamos. janela. É um tema muito legal, tá? Ai, sou Karine, apaixonada. fala aí os arrobas, né? Se você quiser Isso. trazer da empresa de vocês para o pessoal seguir, como que o pessoal pode acompanhar melhor o trabalho de vocês? Nós temos a empresa, nós temos no Instagram, @medicallife_ms. Vamos deixar o arroba embaixo aqui. Isso. Uhum. Para quem quiser acompanhar, e a gente tem uma equipe de marketing que sempre está postando lá os nossos materiais, os nossos eventos que a gente participa pelo Brasil inteiro. O meu pessoal, @casalkarine, casal é sobrenome. Casal Karine. @casalkarine. E nós temos um site, tá, gente? Depois a gente pode colocar também, tem um site da coloca. empresa, que é um site recente que nós elaboramos esse ano. Lá vai ter toda a visão, missão da empresa, tem uma parte lá de se você quiser
comentar algo, alguma ideia, ou quer fazer algum tipo de reclamação, qualquer coisa, tá? Procurando um produto, Tá Legal. procurando um linha, né? produto, tem tudo lá. É bem legal. A Legal. gente tá estruturando lá. Depois a gente coloca pra vocês seguirem lá, gente, tá? Combinado. Meninas, muito obrigado. O arroba da Jaque. Ah, Jaque Jaque. Lazorek, mas é super difícil, deixa escrito. A gente vai deixar escrito da Jaque, que é o sobrenome, né? Não de é Minas. Lorenzetti. Não, Lazorek. Nome- Gente, muito obrigado mais uma vez. Esse foi o nosso Regenera Podcast com as nossas primeiras convidadas, eu e a minha parceira, host Anne. Obrigado, Anne. Olha, foi sucesso. Então, se você ainda não segue o Regenera Podcast no Instagram, é Regenera Podcast Oficial. E se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você ainda, né, cometeu essa fatalidade de não seguir a Anne no Instagram, Prof. Anne Milena. Perdendo. Pô. @ enfermeiro Alex no Instagram também. Gente, muito obrigado e até o próximo Regenera. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.